Segundo, tudo bem com vocês? Terminando mais uma linha de sociologia. Rapidamente aqui, gostaria de trazer um último conceitozinho que ficou faltando daquela parte nossa sobre diversidade cultural. Queria só trazer na memória de vocês nossa última aula de sociologia em sala, que a gente falou sobre toda a questão do racismo no Brasil, o movimento negro. Perguntaram para mim brevemente, acho que foi o Dante que me perguntou brevemente sobre se teria um outro tipo de racismo, se não para com o negro, e a gente conversou e discutiu sobre isso. Falamos sobre essa diversidade cultural dentro dos próprios movimentos, como a gente citou brevemente, o movimento negro e a questão do indígena, que o indígena ainda tem muito preconceito e é alvo de diversas piadas, assim como a gente vê muitas piadas racistas, e ressaltamos a importância aí de ter um movimento e principalmente que a gente faça essa discussão em sala de aula, dizer que o racismo existe, está presente na nossa sociedade e por mais que o que a gente fala não vai resolver talvez uma coisa, pelo menos a gente vai estar consciente que isso acontece e que isso é um problema do nosso Brasil, ok? Que está enraizado aí, ó, lá de trás, ok? E depois disso, a gente falou brevemente em sala de aula, ficou faltando um detalhezinho que a gente não chegou nas nossas discussões, que são, né, as culturas urbanas. E que termo é esse? Eu vou dar um exemplo para vocês, talvez vocês não na época de vocês, mas de eu falar, vocês vão conseguir se localizar. Bom, um exemplo de cultura urbana é toda a cultura trazida aí pelo movimento das músicas do Charlie Brown Jr., que está muito voltada aí à cultura do skate, dos skatistas, a um tipo de som bem específico, a um tipo de, talvez um comportamento, uma forma de se vestir bem específica, em gírias, como se comunicar, como falar, e tudo isso está presente lá, e geralmente quem gosta muito de Charlie Brown tem esses aspectos, e a música, de certa forma, enaltecia essa cultura, que até tem aquela piada, né, aquela paródia musical das músicas do Charlie Brown, como, por exemplo, Agora Skate, exatamente como andar de skate, que é basicamente enaltecendo o skate aí como um elemento importante dessa cultura musical aí, iniciada e muito bem representada pela banda Charlie Brown Jr., ok? Então, isso é um exemplo para vocês. Um outro exemplo, que talvez que vocês conheçam menos, que aí acredito que vocês não têm tanto contato, mas lá na minha adolescência eu conseguia, não tinha um contato direto com isso, mas eu via bastante, pelo menos as pessoas falar sobre isso, que tem uma matéria de vocês vai trazer aqui como os headbangers, que basicamente é quem bate cabeça ouvindo metal, ouvindo rock, que também geralmente está aí trazido por uma cultura de como se vestir, como falar, tipo dialeto e fala, e isso, por mais simples que seja, isso tudo está representado e vem de uma cultura urbana. Geralmente isso está representado também chamado de tribos, né, urbanas, que cada um tem a sua tribo, cada um tem um ciclo social, um grupo que melhor representa os seus gostos e seus interesses. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que esses grupos, geralmente essas culturas urbanas, também servem e têm ideais que vão contrariar, vão estar lembrando que existe, vão estar fazendo críticas ao racismo, à homofobia, tudo isso está presente de alguma forma nas músicas que essas tribos urbanas têm contato, principalmente em algumas letras de rock, que podem estar trazendo aí um conteúdo que possui um teor crítico em referente a diversos segmentos, talvez não da sociedade brasileira em si, apenas, mas do mundo, ok? Então, são esses dois exemplos que eu achei mais interessante de a gente estar pontuando, que eu acho que acredito que vocês conseguiriam lembrar e associar mais facilmente. Eu já fui em show bater cabeça, então eu não sou um headbanger, não me visto como headbanger, não tenho a cultura de sair com um punhado de headbanger e ficar batendo cabeça na rua, mas eu já fui em show bater cabeça, em show de rock aí, de tipo, subir no palco, tirar a camiseta, abraçar o músico, cantar no microfone, e é isso aí. Então, e enquanto um punhado de gente na minha frente alucinada, ela também ficava curtindo o som junto comigo. Então, já tive isso. Foi num show bem... Talvez não é tão da cultura
dos headbangers, mas tá voltado aí para a cultura do rock de forma geral, todo o movimento do rock and roll que começa aí, tem diversas vertentes aí, desde o grunge ao rock indie, então tem diversas vertentes dentro da mesma cultura urbana, a gente vê um punhado de coisas, a gente vê diversas tribos dentro de uma só, mas voltadas para algumas vertentes musicais, até na forma de se vestir aí. De qualquer forma, é uma diversidade cultural muito grande e com certeza representa algum de vocês e a qualquer uma dessas tribos urbanas aí. Então nunca fui, talvez, só deixando claro para encerrar o assunto, nunca fui vinculado diretamente em nenhuma dessas tribos urbanas em questão, nossa, falando com aquele pessoal roqueiro, não é nada do tipo, mas já tive a minha experiência aí de ser headbanger em um show aí, bater cabeça e ouvir um som muito massa. Então, é isso. E agora eu queria puxar alguns breves exercíciozinhos, ok? Então, temos poucos exercícios, incrível que pareça aqui nesse final de capítulo. Gostaria de fazer eles, depois a gente termina, faz uma boa quantidade deles na nossa aulinha ao vivo, ok? Novamente aquele mesmo esquema, página 30, vamos fazer o exercíciozinho. Eu escolhi aqui a atividade número 1 do Enem. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta que o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade, complexidade, não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, do seu motivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural do Brasil. Então não é só fazer uma referência e mencionar que aquilo existe, como a gente disse, nossa cultura, até o nosso dialeto, que eu falei para vocês da palavra moleque, que moleque é um dialeto, bem do dialeto africano. Então, é reconhecer que essa cultura está enraizada na nossa sociedade e não tão ingênuo e pensar, vamos falar aqui que existe. Não é assim. Então, é isso que o textinho está falando. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Então, não tem como a gente falar toda essa questão da representatividade dessas tribos urbanas, representatividade do movimento negro, a questão do indígena do Brasil, sem a gente voltar lá nas nossas aulinhas de história, que é o que eu falei para vocês, que é o que a gente conversou bastante no dia que a gente discutiu diversidade cultural, ok? Então vamos para as alternativas. Alternativa A, permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Perdão, esqueci de ler o pedacinho que é o que ele quer saber mesmo. Com base no texto, a análise das manifestações culturais de origem africana, como capoeira e candomblé, deve considerar que elas permanecem como reprodução de valores e costumes africanos. Essa é a A e não é ela. B, perderam relação com o seu passado histórico. Não. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. Evidentemente não. Demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Também não necessariamente. Então é a resposta C. Derivam da interação entre valores africanos e experiência histórica brasileira. O que a gente tem que entender é que essa cultura que vai ser herdada de outras culturas e valores africanos, ela na cultura, em contato no Brasil, vai se transformar numa outra coisa. Então até a capoeira, que pode ter semelhança com um estilo de dança e luta de alguns povos africanos, ela é abrasileirada. Hoje existe uma vertente nacional e recente, né? E referente à nossa cultura brasileira nela, assim como o candomblé, que é uma religiosidade específica dos africanos no Brasil, ok? Só para deixar isso muito claro para vocês. Então, esse exercíciozinho, a gente vai fazer mais deles já. Então, foi para terminar um pouquinho do conteúdo e fazer algum exercíciozinhos para a gente entrar no pique e vamos continuar ao vivo, ok, pessoal? Então, até já, comenta aqui quando assistir, quando terminou, se gostou, assiste quantas vezes vocês quiserem e até já na nossa linha do Zoom.